Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje estou aqui no Estúdio 3, tá? Para conversar com vocês sobre Mandaloriano, o quarto episódio da terceira temporada, intitulado O Enjeitado. Gente, vou dar os spoilers aqui, tá? É um episódio mediano, não foi grandes coisa não, tá? Eu confesso a vocês que achei um episódio bem fraquinho, diga-se de passagem, tá? Ele tem uma história A e uma história B, tá? Ele começa com é, o nosso Jim tentando botar o Grogu lá para treinar, né? Para fazer, vamos dizer assim, duelos, né? Que os Mandalorianos estão lá treinando, né? Coisa e tal. E ele faz um duelo com um adolescente mandaloriano lá, que eles usam dardos de treinamento. E o nosso Grogu acaba sendo derrotado inicialmente. Ele tinha que atirar 3 dardos, né, no adversário. O adversário atira 2, mas depois ele usa lá, né, os poderes Jedi dele, né, dá as cambalhotas dele lá, acerta o garoto com 3 dardos de uma vez só. E ele acaba virando, né, a batalha lá e acaba ganhando. Só que depois esse menino ele acaba sendo capturado por uma espécie de ave gigante, né, do planeta onde eles estão. E o episódio todo vai se pautar no salvamento desse garoto, na operação de salvamento desse garoto, tá? É um episódio que tem cenas de ação, é um episódio interessante, coisa e tal, com relação a essa questão desse resgate desse menino mandaloriano, tá? Mas não fica, não passa muito além disso, né? É uma coisa que acabou ficando muito fraquinha, ficou mais na base das cenas de ação e dos CGIs mesmo, no caso, né? Agora, o episódio tem uma história B muito interessante, né? Porque enquanto você está tendo a operação de salvamento lá do garoto mandaloriano, né? O nosso Grogu, ou Baby Yoda, né? Fica a gosto do freguês aí. Ele fica lá com a armeira mandaloriana, né? A mulher que fica lá derretendo as lâminas bésicas lá no fogão lá, né? Que fica no fogão o tempo todo lá. E aí ela tá derretendo as lâminas, coisa e tal, falando que aquilo faz parte, aquelas lâminas derretidas fazem parte da pessoa que vai ter a armadura, coisa e tal. E aí rola um flashback na cabeça do nosso Grogu, né? O nosso Grogu lembra da operação de fuga, né? Que os Jedi empreenderam em Coruscant, né? Para levar, né, o Grogu embora, né? Que estava sendo perseguido ali, né? Pelas forças, eu acho que já imperiais de repente, né? Mas aquilo estava com uma cara de prequel desgraçada, né? Porque perseguições em Coruscant, né? Soldados clones, né? Então seria exatamente a época do Império ainda, né? Você estaria ali de repente nos episódios 3 para o 4, mais ou menos, né? E a Jedi, né, levando o nosso Grogu, né, para ser salvo, né? E esse Jedi sendo interpretado por ninguém mais, ninguém menos, pelo cara que fazia a voz do Jar Jar Binks, gente. É muito interessante você perceber isso. Então essa parte do episódio, que é uma parte bem curtinha, tá? Poderia ter muito mais, ter uma duração bem maior, né? Foi a melhor parte do episódio disparado, que você veja lá os Jedi com sabre de luz lá, né? Se defendendo do ataque dos clones, né? Defendendo o Grogu e levando o Grogu para ser salvo, né? E realmente você tem uma cara de prequel, né? De episódios de prequel muito grande, né? Nessa pequena história B aí do Grogu, no caso, que acabou sendo a coisa mais interessante do episódio, tá? E no mais não tem muito mais o que dizer não, gente. Foi realmente um episódio fraco, tá? No final você ainda tem uma conversa lá da armeira, né, com a nossa Bo-Katan, né? Bo-Katan dizendo que viu o mitossauro realmente, né, que não foi nenhuma figura de linguagem, né? E aí a nossa armeira falando, né, que a Bo-Katan, ela tem um destaque especial, ela tem toda uma coisa especial por ter visto o mitossauro, entendeu? Que o mitossauro é uma figura mitológica muito importante, né, dentro do universo Mandalor, né, no caso, né? Então o episódio ele acaba falando basicamente dessas coisas, um episódio bem curtinho, só tem 30 e pouco, tem 31 minutos, eu imagino, até menos talvez, tá? Mas não é um episódio que enche os olhos não, não é uma coisa assim muito grande, não tem nem muito o que se falar dele, esse vídeo até vai ficar bem curtinho por causa disso, tá? Mas o episódio vale muito por esse flashback do Grogu fugindo de Coruscant, né, com a ajuda dos Jedi. Realmente você ali tá vendo Guerra nas Estrelas Raiz com direito a muito piu-piu-piu
bem na cara da vibe, né, do que é Guerra nas Estrelas mesmo, né, e bem na cara das prequels, né, porque você vê as naves das prequels, você vê os clones, né, aquele negócio todo, os Jedi, né, lutando contra os clones, né, e é uma cena de perseguição em Coruscant, né, então realmente ele tem uma cara de prequel desgraçada, essa historinha B aí no caso, tá, que é o que realmente vale no episódio, a meu ver, tá certo? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades falaremos mais, né, dessa terceira temporada de Mandaloriano, que tá demorando um pouquinho para engrenar, tá? Eu confesso a vocês que eu tô achando que ela tá demorando um pouquinho para engrenar, né? Mas vamos ver o que vai rolar por aí, o que vai rolar mais à frente por aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.